Mas um dia eu liguei pro Rafa. Aí o Rafa falou o seguinte, falou assim pra mim, ó. Irmão, talvez ele fique 1 mês, 2 meses, 3 meses. Talvez ele fique 1 ano no tempo dele. Nós vamos aguentar a Providência Síndico. E quando ele voltar, ela vai estar maior. Cara, ele não tá preocupado com dinheiro. Ele tá preocupado com a tua pessoa. Naquele momento eu falei assim, eu preciso rever minha carreira. Eu não posso deixar com que outras pessoas decidam o meu futuro. Eu preciso ter controle da minha vida. Mas eu acho que se você tem esse propósito e você fica firme nele e você todo dia trabalha por ele, o mercado reconhece e ele vem e fala pra você, olha, você faz a diferença na minha casa. Isso não tem preço. Fala galera, Mega Power, começamos mais um até engasguei aqui agora, rapaz, meu Deus do céu, foi muita empolgação, que eu tô com uma estrela do mercado condominial na minha frente, eu tô ansioso, meu Deus do céu, porque pela primeira vez vou gravar com esse cara. Estamos começando mais um Podcast, um podcast da Porta Oficial. Tô muito feliz com todas as conexões que nós estamos fazendo, com todo o alcance que nós estamos chegando. Tô muito contente com o trabalho que a equipe de marketing da Porta está fazendo. Como vocês sabem, eu sou só o faladorzinho, mas é a galera que prepara, a galera que faz. Estão num estúdio incrível, tá bonito, né, galera? Esse estúdio aqui é Mega Power mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta. A nova reforma tributária, vamos falar sobre equipe, sobre gestão, sobre terceirização, sobre cuidado, sobre os sinais que você tem que estar prestando atenção para não dar um tiro no pé. Então nós vamos falar com um grande especialista nisso. Esse cara que, eu sempre falo, né? Graças a Deus, grandes executivos de empresas estão enxergando o mercado condominial. E é verdade, os grandes executivos estão enxergando esse mercado e estão vindo e trazendo essa régua lá das empresas para dentro do mercado condominial. Eu estou muito feliz, pela primeira vez, estou fazendo um podcast com o gigante, Almauri da Providência Síndico. Obrigado, Odi. Obrigado pelas palavras, né? E por toda a consideração que você tem por mim. Eu gostaria de ser talvez 10% de toda a admiração que você tem. Para! Mas, brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui com você. Sabe o quanto nós admiramos o seu trabalho, o quanto você é importante para o mercado condominial, o quanto você agrega esse mercado e faz com que conteúdos importantes que nós precisamos passar para o mercado, para o síndico, às vezes que não tenham acesso a mentores próximos, consiga ter uma experiência ali através desses conteúdos para melhorar a sua gestão, e ele melhorando a sua gestão, ele melhora a qualidade de vida dos condôminos, fazendo com que os lares aí do Brasil fiquem cada vez melhores. Top demais! Já vou falar de mentor. Pessoal, todo mundo precisa de um mentor. 1 ou 2 mentor. Você precisa ter alguém que é a tua referência. Você precisa ter alguém que você precisa espelhar. Você precisa de alguém que te puxa a tua orelha. E é verdade. Cara, alguém que chega pra ti, ó, e puxa a tua orelha. Nas empresas, por exemplo, na Porta nós temos um conselho consultivo. Cara, nós temos a Letícia Costa, que é da Embraer. Nós temos o Carneiro, que é da Stone. Então, ali, puxa a nossa orelha todo mês, galera. Vocês são doidos. Tu precisa ter o teu mentor. Então, você precisa ter pessoas que têm a liberdade de dizer, muda a tua rota. Vai nessa linha. Essas pessoas já fizeram acontecer e você precisa se espelhar. Então isso vai encurtar o teu tempo e vai fazer com que você viva mais e com muito mais propósito. Amaury, todo mundo vê a Providência Síndico como referência no Brasil, como eu vejo, né? Então, se você nunca ouviu falar da Providência Síndico, que mundo tu tá vivendo? Ó, tá aqui o Instagram da Providência Síndico, aqui na legenda do vídeo. Tá o Instagram do Almauri também, pode seguir. Ele é muito assim, instagramável, mas a Providência Síndico pode botar lá na Providência Síndico. Almauri, eu vou quebrar uma regra aqui no podcast. Eu vou quebrar uma regra. Vamos lá. Porque todos os podcasts eu proíbo a pessoa de se apresentar. É só lá no final ou no meio que eu faço o gatilho. Mas a tua história é cativante. A tua história conta um propósito por trás. Cara, você saiu de um grande executivo para vir para o mercado condominial. Conta a tua história para nós, por favor. Bom, eu vou encurtar porque ela é longa, foi muito tempo, né? Mas assim, resumindo, eu tomei a decisão de entrar no mercado condominial. Foi um movimento de carreira onde eu estava muito bem
trabalhava em uma grande multinacional, tinha um cargo relevante, tinha uma remuneração relevante, desafios diários relevantes. Então, desde tratar com os Estados Unidos, uma função América Latina, onde eu tinha vários desafios ali dentro de uma área de recursos humanos, que era a área que eu atuava nessa empresa. E tive várias experiências dentro dessa empresa que me fizeram elevar a régua do meu trabalho. Eu sempre fui muito empreendedor, mesmo como CLT. Eu sempre buscava entregar mais do que, de fato, eu estavam me pedindo. Tanto é que eu lembro que quando eu entrei nessa empresa, na primeira semana me falaram, aqui é obrigatório bater o ponto. Eu falei, então eu vou pedir demissão. Que legal! E eu fiquei a semana sem bater o ponto e o meu chefe, na época, me chamou para a sala e falou assim, Amaury, você não está batendo ponto, isso é errado, a gente tem um compliance aqui. Eu falei, então peço a conta. Que legal! Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, eu não trabalho num lugar onde tem que bater ponto. Eu trabalho aqui para entregar resultado, não para... Se você quer eu das 8 às 18 aqui, olha que mindset, não vai funcionar. Top. E a gente ajustou essa questão e passei a não bater ponto. Quebrou a regra da empresa. Mas sempre buscando entregar. Por quê? Porque era uma empresa que funcionava 24 horas, era uma empresa do segmento industrial. Então tinham funções do que eu entregava que eu tinha que estar no terceiro turno, acompanhando o que os funcionários do terceiro turno estavam fazendo. Eu fazia gestão do restaurante da empresa. Então, assim, eu tinha que saber como estava a comida de quem estava comendo no terceiro turno. Tinha um banco dentro da empresa, então às vezes tinha atendimento de madrugada para os funcionários que vinham trabalhar de madrugada. Então não tinha como entregar resultado se eu ficasse trabalhando no horário comercial como todo mundo fazia. Perfeito. E isso fez com que eu conseguisse crescer na empresa. Então esses resultados, esses desafios, era uma empresa que dava muitas oportunidades. Nós lidávamos com pessoas de altíssimo nível intelectual. E para mim foi um aprendizado, assim, eu tenho uma gratidão por essa experiência que eu passei enorme. E chegou um momento que eu e a Gi estávamos para casar. Que legal! A gente tinha quase 10 anos de namoro quando a gente... Meu Deus, Gi, pelo amor de Deus! Tu aguentou, hein, mulher? Então, pessoal, quem não... põe o Instagram da Gi aqui também, para o pessoal começar a seguir a Ju. E põe o Instagram da Luna, né? A Luna também tem Instagram, né? Tem. Qual que é o Instagram da Luna? Luna iTunes. A Luna, cara, vocês vão amar. Vocês vão amar. A Gi é um amor de pessoa. A Gi é uma querida. Que paciência que tu teve, Gi. Meu Deus do céu, fala aí. Olha, ela suportou, mas não foi nem o problema, não foi eu, foi o pai dela que não deixava a gente casar. Ela é filha única, né? Mas eu tinha comprado um apartamento na planta, então todo organizado, data para ficar pronto a reforma, eu conduzia a reforma. Legal. E eu tive péssimas experiências no condomínio onde eu morava com os meus pais. Eu sempre morei, até os 8 anos de idade eu morei numa área rural, junto com os meus avós. Com 8 anos de idade eu fui morar com meu padrasto e com a minha mãe em condomínio. E era um condomínio onde as assembleias, para nós que éramos crianças, era legal. Você ia na assembleia porque tinha briga na assembleia. Meu Deus do céu! Só quando você começa a ter mais consciência, você vê que aquilo não faz sentido. Caramba. Então, roubo no condomínio. Puxa. Uma das síndicas lá acabou desviando dinheiro. Depois um outro síndico fez uma obra, superfaturou a obra. E o condomínio caindo, né, as condições dele. Então, quando eu comprei esse apartamento, que era o primeiro apartamento meu e da Gi, eu falei, não, eu vou ser síndico desse condomínio. Era um condomínio grande, né? Eu achava que tinha conhecimento do mercado condominial quando eu decidi. Mas qual era o objetivo? Eu tinha um propósito. Era começar certo. Tá. Então, fazer do jeito certo, pegar a minha experiência lá da indústria, aplicar dentro do condomínio, desde as aquisições de materiais, a gestão de pessoas, tudo que precisava ser feito. Que legal. E eu tive uma grata surpresa, que foi o que fez mudar a minha vida, basicamente. Eu fui na assembleia de instalação para me eleger síndico, mas a construtora já tinha escolhido um síndico para conduzir o condomínio, que foi a Providência. Caramba, que legal! E quando a Thaís e o Rafael começaram a apresentar o pitch comercial ali da Providência para se apresentar,
Eu olhei, virei pra Gi e falei assim, eu não preciso ser síndico mais. Ai, que legal. É isso que eu queria pro condomínio. Eu não que ano que foi isso, Amorim? Que foi? Isso foi 2014, 2015. Pessoal, pra tu ver como eu admiro o pessoal da Providência Síndico, né? Eles já estavam fazendo coisas diferentes em 2014, 2015. Tu vê o Amorim, que tem essa visão de indústria, um mega executivo, ia fazer uma revolução naquele condomínio. Opa, peraí. Alguém já tá fazendo uma proposta bem parecida o que eu queria. Então, se em 2014, em 2015 a Providência Síndico já tava assim, imagina agora. Galera, bora seguir essa turma, tá? Eles têm muita coisa. Inclusive, Amorim, a Thaís tá lançando a mentoria, ou já lançou ou não? Sim, já lançou a mentoria Legacy. Então, pessoal, bora seguir a Providência Síndico. Vai lá, pede para saber sobre a mentoria da Thaís. É uma mentoria bem personalizada, né? Sim. É uma mentoria focada na prática mesmo de um síndico e trazer toda a experiência que nós temos da vivência de síndicos aplicada realmente ao negócio. Então, assim, nós poderíamos lançar um curso, mas eu acho que o curso não é tão efetivo quanto você, de fato, caminhar junto com as pessoas. Perfeito. Então, a Thaís está lá fazendo as mentorias e em uma ou outra mentoria eu acabo entrando, o Rafael também. Bacana. De acordo com o tema ali, né, da mentoria. Sim. Mas é um propósito que a gente tem aí de formar novos síndicos que tragam uma qualidade para o mercado, porque quanto mais síndicos que façam o que o mercado precisa que seja feito, quanto mais síndicos que elevem a régua do mercado, para nós fica mais fácil também vender a função de um síndico profissional em um condomínio. Com certeza. Volta lá então, e aí você não virou síndico, e como é que tu entrou daí? Não virei síndico, e aí eu falei, não quero ser síndico, tem a empresa, é isso que eu esperava. E, de repente, tinha eleição para subsíndico. Que legal. E eu falei, não, mas já tem empresa, mas nem iria me candidatar a subsíndico. Não. Só que aí levanta um ser que era o tipo de ser que eu tinha medo que fosse síndico. Ele levanta a mão e fala, eu sou tal pessoa, não tenho experiência, porém eu sou um corretor desempregado. Eu nunca vi na minha vida um corretor desempregado. Pois é. Porque o corretor, na prática, ele toda hora pode ter negócio. E aí perguntaram, mas e qual honorário você quer para ser subsíndico? E aí ele falou lá o valor porque ele estava desempregado. E eu olhei aquilo e falei, não, imagine uma pessoa dessa participando da gestão do condomínio que eu moro, que eu vou morar com a minha esposa. Não pode. Aí mais uma pessoa levantou a mão, também pediu honorários, aí eu falei, quer saber, eu vou levantar a mão. Levantei a mão, cheguei na frente, me apresentei e falei, olha, eu não quero ganhar nada, porque eu entendo que agora a gente já tem uma empresa aqui, eu entendo que ela vai fazer tudo o que precisa ser feito, porém eu quero participar da gestão para somar forças para que a gente faça o que é melhor para o condomínio. E aí, eu acredito que naquele momento, só de não cobrar nada, já fez com que as pessoas votassem em mim. Que isso. Então, eu acabei sendo eleito subsíndico e no meu trabalho com a Providência, a experiência que eu tive com a Providência no primeiro momento, foi junto ao Rafael ali fazer a primeira condução das questões iniciais do condomínio, previsão orçamentária e tudo mais. Então eu lembro que a gente foi... E era um condomínio de implantação, hein? Implantação. Legal. Bacana. E eu lembro que eu cheguei um dia pro Rafael e eu sempre fui muito exigente com as coisas. Então eu cheguei pro Rafael e eu cobrava muito dele. Só que eu fiz um acordo com ele. Falei, Rafael, no privado eu vou te cobrar muito. Eu vou pegar no teu pé, a gente vai fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas. Porém, pode contar comigo. Toda vez que a gente estiver na linha de frente do condomínio, falando com o condômino ou falando na assembleia, eu vou apoiar as decisões que a gente tomou em conjunto. Legal. E foi o que aconteceu. Então, eu chegava na assembleia, o Rafael começava a apresentar, às vezes um condômino questionava um assunto, o Rafael, às vezes ali por eles olharem ele de fora, pensando assim, não, mas a resposta dele não me vale. Aí eu entrava, dava a mesma resposta, explicava o porquê que o Rafael estava explicando aquilo e apaziguava. Então foi uma parceria muito legal, eu aprendi muito também legal. Com o Rafael, porque eu achava que conhecia de condomínio. Na verdade eu conhecia de gestão, mas de condomínio, os meandros, as politicagens, foram coisas que eu fui aprendendo. E aí, num determinado dia, isso foi um ano antes de eu e a Gi casar. Logo que a gente casou, um mês depois a gente estava desgostosa com o trabalho dela, onde ela trabalhava, e ela queria mudar de ares. E no condomínio que nós morávamos, tinha umas lojas no lado do condomínio, lá na frente,
E eu e o Rafael, a gente foi ver alguma questão lá sobre fachada. E aí eu perguntei pro Rafael, essas lojas aqui que estão para alocar, você tem ideia de valor ou algo assim? Aí ele falou, Maurinho, não sei, mas por quê? Eu falei, é que eu tô pensando em abrir alguma coisa pra Gi aqui, ela tá desgostosa no trabalho dela, aqui já tá do lado de casa. Aí ele falou, mas o que ela faz? Ela é advogada, trabalha no setor de qualidade de uma instituição, uma rede de instituições de ensino, então ela audita as escolas, facilities e tudo mais. Não deixa de ser um condomínio, né? A gestão ali predial dessas escolas. E aí o Rafael falou, pede para ela vir falar comigo. Naquele momento, eu nem cogitava. Cheguei pra Gi, falei, a hora que eu cheguei em casa, falei, Gi, o Rafael quer falar com você. Ela, quem quer falar comigo? O Rafael, o síndico da Providência. O que é o síndico do condomínio quer comigo? Ai, que legal! Caramba, aí eu falei, mas vai lá, conversa, coisa. Escuta, vê o que tem. Você tá querendo trocar de profissão, vai que é algo legal. E ela foi... A primeira conversa, ela já viu um Rafael e uma Thaís diferentes de como eles eram síndicos ali no condomínio. Então, vendo eles como de fato eles eram... Porque quando você está fazendo a gestão, você tem que tomar certos cuidados, né? Ele já viu o lado empresarial. Viu o lado empresarial e o lado humano dos dois. Isso legal. foi o principal. O que chamou a atenção dela na entrevista foi a preocupação deles com a mudança de carreira dela. Que legal. E não simplesmente ela entrar na Providência e tem uma vaga aqui, venha trabalhar. Não, o que você quer fazer, por quanto tempo você gostaria de fazer, quais são os seus objetivos. E eu lembro que aí ela fez essa primeira conversa e na segunda conversa eu fui junto. E ela pediu demissão de onde ela estava e foi trabalhar. Foi um baque para a família dela. E, não, você está saindo de uma empresa consolidada para ir trabalhar numa empresa de síndicos, tem certeza? Só um corte. Cara, tu tá numa festa de aniversário, tu tá com um monte de amigos, teus amiguinhos da escola lá, do Davi e tudo mais. O que tu faz? Eu sou síndico. Cara, todo mundo... Tu tem vergonha de falar que tu é síndico, cara. Vai chegar o tempo que isso vai reverter. Já chegou. Ei, Glória! Glória! Daí, irmão, continua. E aí a Gi começou a trabalhar na Providência. E a gente sempre tem preocupações com as empresas de síndico e tudo mais por conta do histórico lá do passado. E eu queria entender como funcionava de fato dentro da Providência. Porque aquilo que o Rafael me apresentava, aquilo que a gente discutia quando a gente estava lá no condomínio era uma coisa. Mas como era de verdade atrás? E a Gi trabalhando lá, eu percebi que a postura ética da Thaís e do Rafael, elas eram uma postura que faça o certo, doa quem doer. Legal. E eu tinha isso como valor que eu não abria mão. Eu poderia sair perdendo numa situação, mas desde que eu fizesse o certo, eu estava ganhando. Legal. Eu tinha essa tranquilidade. E a gente acabou tendo uma proximidade maior. Eu estava para assumir uma função na empresa que eu trabalhava, que eu ia ter que viajar para a Argentina, ficar 15 dias lá, 15 dias aqui, assumir uma diretoria que era mais local lá em Buenos Aires, né, em Pilar, ao lado de Buenos Aires. E teria que ter dupla função, então por isso 15 dias lá, 15 dias aqui. Não deu muito certo essa situação. E eu tinha saído de subsíndico do condomínio. E eu liguei pro Rafael, falei, Rafael, eu vou ter que sair, porque eu vou assumir uma nova função, não vou ter mais tempo de acompanhar o condomínio. Então não faz sentido eu estar nessa função. Mas o condomínio está em boas mãos com vocês, o que eu puder apoiar, eu apoio, mas vou sair da função. E isso foi mais ou menos em novembro. Que ano? De 2000 e... Foi 17? Novembro de 17 para 18, foi alguma coisa assim. Acredito que foi 17. E, de repente... Saí de férias, quando voltei de férias era para assumir essa nova função e por um problema de headcount, que eu sempre queria performar mais, o headcount que estava previsto para eu assumir essas duas cadeiras, eu precisava de pessoas para me auxiliar, porque senão eu não conseguiria entregar, eu ia trabalhar igual um maluco, uma hora não ia entregar, e empresa multinacional, ainda mais americana, você trabalha, te cobra muito resultado. E aí eu não aceitei essa promoção, digamos assim, por uma questão de não vou entregar. Então, assim, se está proibido o headcount, não tem como eu assumir. Aí me ofereceram uma outra função de diretor de novos negócios, que não tinha nada a ver com recursos humanos, mas viram potencial em mim ali nessa área. Mas eu fiquei meio desgostoso com a situação, o que aconteceu? Com o setor corporativo. E eu sempre fui empreendedor. Já tinha tido empresa de consultoria.
no passado. E essa empresa que eu fui trabalhar, eu era consultor deles antes. Então eles me contrataram por eu ter sido consultor. E eu, naquele momento, falei assim, eu preciso rever minha carreira. Porque eu não posso deixar com que outras pessoas decidam o meu futuro. Eu preciso ter controle da minha vida. Eu cuidava de uma área de remuneração e benefícios, então fiz uma pesquisa de cargos e salários ali, das funções que eu poderia atingir no setor corporativo. E principalmente em Curitiba, que eu não tinha perspectiva de mudar de cidade. E eu olhei ali e falei, cada vez mais para cima, o topo da pirâmide é cada vez menor, tem menos posições. E aí eu pensei e falei, eu não estou disposto a gastar 20 anos da minha vida para talvez conseguir chegar nessa função e de repente ser mandado embora. E naquele momento na empresa também, eu estava viajando pela América Latina, tinha ido para Buenos Aires, para algumas cidades, para demitir pessoas também. Não sei se você já viu aquele filme Amor Sem Escalas, do George Clooney. Não. Que ele viaja o país para ir demitir profissionais, até que um dia ele é demitido. Então, eu me vi naquela posição. Eu falei, eu estou viajando para demitir e vi ali as pessoas que eram demitidas, que às vezes tinham muito tempo de casa, elas não tinham mais um propósito, elas não sabiam, a empresa era a identidade delas. Perfeito. E eu falei, eu não quero isso para mim. Eu sou o Amaury, eu não sou o Amaury da empresa. Legal. Então, a empresa faz parte daquele momento da minha vida, mas a minha vida é muito maior que isso. E aí eu falei, eu vou sair. No mesmo momento, eu estava com uma proposta de uma outra grande multinacional para trabalhar, mas não estava ainda... Não estava conectado. Aí eu estava passeando no shopping junto com a Gia, era um sábado à tarde. Isso já acredito que era final de janeiro, alguma coisa assim, meados de janeiro de 2018. E aí a Gia entrou tinha um stand de uma marca de carros da Lexus, e a Gia adorava os carros da Lexus. Daí ela entrou no stand da Lexus e saiu e falou assim, eu vou falar com o Rafael para ele me dar 100 condomínios. Aí eu compro o Lexus aqui, aí toda hora que eu estiver nervosa eu entro no Lexus e me acalmo. Que legal. Quando ela terminou de falar isso, o Rafael tava vindo. Caramba! No meio do shopping. Meu! E aí a gente olhou, daí a gente falou, nossa, a gente acabou de falar de você. E aí a gente se cumprimentou ali e tudo mais. E o Rafael tava esperando, acho que até estava no salão, no shopping, os filhos andando ali. Aí a gente falou, a gente tá indo tomar um café, quer ir tomar junto? E fomos tomar um café. E no meio do café o Rafael perguntou, e aí, Amaury, como que tá a situação da Argentina e tudo mais? Ih, Rafael, deu tudo errado, tudo desgostoso. A Gi fala, eu não percebi, mas a Gi fala e a Thaís falam que na hora que eu falei isso, o Rafael deu um sorriso. Ai, que legal, que legal. De boca. O Rafael é um cara muito inteligente, né? Ele é um cara que pensa muito na conexão, ele é tipo o Bial. O Rafael ele tem visão. Isso, ele igual olha para frente e fala, e ele tem isso muito ligado com os princípios de Deus. Legal, que bom. Cara. Então isso é algo que faz com que se realize, principalmente, legal, porque o que Deus quer que se realiza, né? E sempre ele falava, algumas reuniões que a gente fazia, eu preciso de alguém como você na empresa, mano, eu preciso de alguém como você na empresa. E quando eu falei isso, daí falamos ali e tudo mais, terminamos o café, acho que foi terça-feira, o Rafael me liga, Amaury, não sei se vai dar, porque o teu custo é muito maior do que eu posso pagar, mas eu queria de alguma forma conversar com você, porque acho que agora ou nunca, né? E eu, como já estava pensando em mudar de áreas, né? Peguei e falei, tá bom, vamos conversar. Aí fui numa primeira conversa com ele e com a Thaís, eles me explicaram um pouco mais da empresa, né? Principalmente os números, e tudo mais. Aí eu peguei e falei, bom, já que vocês estão me propondo, eu quero todos os números abertos, eu quero entender a empresa, quero fazer uma análise do que é a empresa para eu entender se vale a pena, se não vale a pena, porque para mim era querendo ou não, era um degrau muito abaixo financeiro. Claro. E eu tinha compromissos, eu não podia simplesmente aceitar um novo local, alguma outra coisa sem ter uma segurança. E eu lembro que eu fiz um plano de negócios com tudo aquilo, projetei 5 anos, então a Providência devia ter na época acho que 28 condomínios, fiz uma projeção que a gente tinha que chegar em, basicamente, o ticket médio equivalente a 100 da época, era algo assim.
E falei, e fiz toda a apresentação. De repente, e marquei com eles, vou apresentar para vocês. Eles marcaram na casa deles. Até os Rafaéis tinham um projetor na sala. Que legal. Que às vezes eles faziam reunião em casa. Não sei se era para testar a assembleia, porque eles tinham... porque tinha TV que já era gigante, tinha um projetor ainda do mesmo tamanho. Aí a gente comecei a projetar a apresentação. E falei, para mim vale a pena, para eu deixar tudo que eu tenho para vir para cá, vale a pena se nós aplicarmos esse plano de negócio. E ali a gente foi ajustando os números e, de repente, isso foi começo de fevereiro, eu acho. A gente decidiu fechar a parceria. Legal. Então, nesse momento, tinha mais um sócio na empresa que estava entrando ali naquele momento, então estava numa situação. Mas eu acabei aceitando. E aí eu pedi demissão da empresa que eu estava. Falei para eles que ia ficar mais 6 meses. Então, para fazer a transição, porque eu tinha alguns projetos lá que eu estava anos tratando, eu falei, para que eu vou jogar tudo pro alto agora? Então, vamos fazer do jeito certo. Tinha tempo para fazer isso. E aí eu pedi demissão. A minha chefe, eu lembro que ela marcou uns 2 churrascos lá e ela chorava para agir. Não deixa ele ir. E o presidente da empresa, que eu fui contar para ele, né? E ele falou, Mauri, por que você está saindo? Eu falei, não, eu tô indo empreender. Aí ele falou, não, então se você está indo empreender, eu não vou te segurar. Legal. Porque eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Claro que sim. Agora, se você tiver qualquer, eu sei que você não vai ter, mas se um dia você precisar, as portas da empresa estão abertas novamente. Sensacional. E é algo que te dá mais segurança, né? Você saber que as pessoas torcem por você. Só que falar para as pessoas mais próximas foi mais difícil. Sim. Porque quando eu contei, estou saindo de uma multinacional, onde eu tenho um cargo executivo, para virar... Sim. Porque todo mundo olhava como virar síndico. Ninguém olhava que eu estava indo para uma empresa ser sócio de uma empresa de síndicos. Sim. Todo mundo falava assim, você está largando tudo para virar síndico. Ai, caramba, cara. O pai da Gi, então... foi a loucura. O pai da Gi sempre foi do setor acadêmico. Sim. Tratou com grandes empresas, era também concursado, sempre da educação corporativa na área do governo. Ele é presidente do CRA, por exemplo, da BRH hoje, né? Então, na época, ele já tinha cargos relevantes. E, de repente, chega o genro dele, que acabou de casar com a filha, tinha 2, 3 anos de casado, e fala que vai largar tudo, uma carreira para se tornar síndico. Acho que até eu iria ficar preocupado. Cara. E aí foi um desafio ali o começo, mas de repente passou o tempo ali, então eu lembro que meu último dia na multinacional, eu saí da empresa meia-noite. Eu tinha que fazer a previsão orçamentária do próximo ano inteiro. Sensacional. E precisava entregar. Parabéns. Eu saí, o presidente da empresa que foi me dar tchau quando ele estava saindo umas 8 da noite. Ele saiu, foi me dar tchau e eu ainda fiquei. Fui o último a sair lá, fechei as portas do RH lá e saí. E no outro dia pela manhã comecei como sócio da Providência. Então, para mim, foi um divisor de águas de carreira mesmo. Legal. De olhar. E foi uma decisão. Eu, quando decidi entrar nesse mercado, foi para fazer diferente. Não para simplesmente ser mais um. E está fazendo diferença. Pessoal... eu pedi para ele começar com a história, a gente já vai entrar no assunto, mas você entender que a gente precisa tomar decisões importantes na vida da gente. E tem que ser decisões não no achismo. Tem que ser decisões... Ele não tomou uma decisão naquele momento. Ele construiu a decisão, ele fez o plano, nós vamos chegar lá. Ó. Aí sim, se nós estiver junto, eu saio e vamos fazer acontecer. Então, é um cara que teve previsibilidade, ele fez acontecer e ele mostrou para outras pessoas que é possível. Porque o Rafa e a Thaís, com certeza, não sonhavam aquilo ali. Quando você estava na sala dela, que tu falou, nós vamos chegar aqui, ó. Jamais aquilo era o sonho grande deles. Com certeza era menos. Com certeza era menos. Tu mostrou algo que para eles... Uau! Que também... Será que é possível? Será que aquilo ali é possível? Eles também não sonhavam o sonho grande. Por mais que o Rafa tenha visão, por mais que a Thaís era corajosa, mas, cara, tu provou em números que era possível. E por isso que você se tornou sócio. Porque você complementou algo que eles não tinham. Sim. O Rafa tinha visão,
A Thaís tinha um comercial, mas você tinha um número, cara. Você conseguia mostrar a previsibilidade. Então, por isso que esse casamento deu certo, né? E tem dado certo até hoje. Assim, nós somos complementares, então acho que uma sociedade tem que ter competências complementares. Legal. A gente fala sempre lá, os nossos valores são os mesmos. Então nós não... Assim, as decisões são muito fáceis. Porque quando a Thaís toma uma decisão, ela não precisa se justificar para mim e para o Rafael, porque a gente sabe que ela fez baseado naqueles valores. O Rafael é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Então, quando você tem os mesmos valores e é complementar nas competências, é muito mais fácil de ter sucesso. Não quer dizer que vai ter sucesso, mas é mais fácil. Claro que daí vem o trabalho, vem a dedicação, principalmente nesse mercado, a resiliência. E eu acho que isso, ao longo do tempo, a gente demonstrou que tem ainda até hoje, né? E consegue aí fazer a gestão da empresa. Não é fácil, tem N desafios. Assim, não é porque é a Providência que os nossos condomínios são perfeitos e o dos outros síndicos não. Todos os problemas que todos os outros síndicos passam, nós também passamos. Mas essa questão da gente olhar sempre para frente, sempre no que o condomínio tem que ter de legado, sempre no que os nossos gestores, lá, os nossos prepostos, eles têm que entregar para o condomínio qualidade. Legal. E a gente sempre teve uma visão qualitativa e de união nos condomínios. A gente trabalha para unir as pessoas, para fazer com que os condôminos não entrem em rota de colisão, para que eles trabalhem juntos para tentar trazer algo que faça com que o condomínio se desenvolva. Não é fácil, tem vezes que você não consegue dominar todas as pessoas, ainda mais os proprietários, né? Mas a gente tem conseguido na maioria dos casos. Bacana. Então, um caso ou outro, a gente também sai de condomínios, porque às vezes tem conflitos ali. Política. Claro. N situações. Mas eu acho que se você tem esse propósito e você fica firme nele e você todo dia trabalha por ele, o mercado reconhece, tem pessoas que não vão reconhecer, mas assim, só de um grande empresário, que é bilionário, que a gente administra o condomínio dele, ele vem para mim e ele tem condições de ter várias pessoas muito competentes trabalhando ali junto com ele, ele mesmo poderia gerir o condomínio, que ele teria uma competência enorme para aquilo. E ele vem e fala para você, olha, você faz a diferença na minha casa. Que legal! Ou no condomínio onde é a sede da empresa dele. E ele trata você como um par dele, alguém que com respeito, alguém que ele vê que está ali para fazer diferença. Isso não tem preço. Porque às vezes tem pessoas que, e não é nem pela pessoa, não é por classe social nem nada, mas existem pessoas ignorantes, ignorante no sentido de falta de conhecimento, que criticam o teu trabalho, mas não têm ideia do que é o teu trabalho. E pessoas que têm ideia do que é o teu trabalho sabem toda a dificuldade que é ser um empresário no Brasil, conseguir sucesso no Brasil, e vem e elogia aquilo que você está fazendo e te diz que você está no caminho certo. Isso é o que paga, né? Bacana. A gente vê que vai para um lugar que a gente espera. Mauri, uma lição de vida. Qual foi o momento assim que tu, cara, isso aqui, cara, eu tenho que ser grato. Isso aqui que aconteceu. Olha, Odi, vou te dizer que essa lição de vida é recente. Ó, que bom. Não é algo lá de trás, o que eu aprendi lá atrás, mas foi um processo que eu passei, né, de início de depressão e tudo mais, quando tudo estava bem, assim, não tinha nenhuma necessidade, morava bem, a Providência bem, casamento com a Gi tudo bem, e eu percebi que eu estava perdido, estava sem propósito. Caramba! E até... Tava no auge? No auge. Tudo certo financeiramente, tudo certo, amor tranquilo, empresa tranquila, tudo... E, cara... De repente eu me vi ali no meio de uma depressão. Até isso foi em 2024. Eu lembro que foi muito próximo de um Porter Summit. Era até para eu palestrar no palco principal. E me deu uma crise de ansiedade, porque eu me senti impostor. E o tema da minha palestra, daquele Porter Summit, seria... era para você não ser medíocre, né? E eu tava me sentindo medíocre, eu tava me sentindo um impostor, mas porque eu tava sem propósito. E pensei até em me matar.
Caramba, mano, que forte isso. Assim, foram situações pesadas, assim, mas graças a Deus, e eu acho que tudo tem um propósito na vida, porque isso poderia acontecer em qualquer momento, talvez. E lá atrás, quando eu conheci a Thaís e o Rafael, eu acho que era um propósito divino mesmo. Amém. Porque eu sempre fui muito afastado de Deus. Talvez pelo meu histórico de vida, eu sempre fui muito focado em trabalho, muito focado em resultado, mas o lado espiritual eu cuidava talvez pouco, quase zero. Tinha valores cristãos, da base cristã, mas eu não vivia uma questão espiritual forte. E quando eu passei por tudo isso, a Thaís e o Rafael foram os dos únicos a saber naquele momento que eu passei a maior dificuldade, a Gi e eles, nem meus pais, ninguém. Eu abri assim, e talvez você soube por conta do Power Summit, mas você também foi cirúrgico, você tratou a situação ali sem perguntar, sem questionar, porque você não sabia também o que estava acontecendo, mas me ajudou também naquele Power Summit quando você colocou a Thaís no meu lugar de forma rápida e eu pude ficar mais tranquilo ali. Então, eles me apresentaram um Deus de verdade. Amém. E foi quando eu comecei a ver assim, se Deus não estiver junto com você, para você seguir os propósitos de Deus, não, você pode ter o sucesso que for financeiro, o sucesso que for de ego, talvez, de um cargo, de ego de ter uma empresa bem-sucedida, mas se ele não estiver junto com você, não vale de nada. E não vale de nada a ponto de você perder o rumo da sua vida e a ponto de pensar em se suicidar, que foi o que aconteceu comigo. E hoje eu vejo que a maior lição da minha vida é e eu não estou falando de religião, não estou falando que você tem que frequentar uma igreja, eu acho que isso é uma decisão pessoal de cada um, mas o relacionamento com Deus. Isso eu aprendi com a Thaís e com o Rafael, que relacionamento com Deus, ele acontece de uma forma muito simples, que é você falar com Deus e ouvir a Deus. A gente fala com Deus orando e ouve Deus lendo a Bíblia. Legal. E isso é uma coisa que eu tenho praticado, claro, eu não sou, eles espiritualmente são muito acima ainda de mim, tem muito mais conexão, tem muito mais a ensinar, mas depois que eu decidi fazer isso na minha vida mudou muito. Hoje eu sou mais grato, sou mais tranquilo, eu vivo mais o presente, eu não me deixo levar tanto por questões de ego, nada contra quem participa muito da rede social, mas eu decidi viver uma vida de verdade. Legal. E não uma vida de ilusão, porque eu entendo que é isso que eu preciso fazer. E então esse foi o grande aprendizado que eu tirei nesses últimos tempos, assim, essa proximidade com Deus, e agradeço muito a Thaís e o Rafael, porque assim, eles não são só meus sócios, eles são meus irmãos. Hoje eu decidi que eu não sou somente sócio deles, eu não sou sócio da Providência, eu sou sócio da Thaís e do Rafael. Amém. E nós abrimos outras empresas e a gente abre as empresas juntos. E também agi porque tudo isso que eu passei, ela estava lá do lado para me apoiar. Ela absorveu todo o impacto de tudo aquilo que aconteceu. E, assim, se ela tinha um propósito de ser uma esposa virtuosa ali naquele momento, ela segurou a bronca ali do momento que eu estava passando, que não era fácil para ela que estava do meu lado. E ela segurou a bronca, ela ficou do meu lado, e isso fortaleceu ainda mais o nosso casamento. A gente vai completar agora 10 anos de casados, 20 anos juntos. E eu acho que, assim, essas situações te trazem para uma realidade. Sabe que quando você fala quando a Mauri fala que Deus coloca pessoas na nossa vida que às vezes a gente não entende. Vou voltar um pouquinho. Às vezes você se afasta de algumas pessoas e Deus está vendo o que essas pessoas estão fazendo e você não está conseguindo ver. E Deus permite essas pessoas, você se afastar dessas pessoas. E Deus coloca outras pessoas do teu lado. Estou falando arrepiado. Se você puder ver, estou arrepiado. Deus coloca outras pessoas do teu lado. Tu não imagina porque que essas pessoas estão vindo para o teu lado. Mas Deus já está enxergando o que vai acontecer. E Deus vai abrindo essas portas de conexão. E quando tu fala do Mauri, quando tu fala do Rafael, eu falo do Bial, né? Então, cara, eu e o Bial nós temos uma conexão muito forte, incrível, muito forte também. E eu nunca vou esquecer uma conversa que eu tive com o Rafael, Mauri. Talvez você nunca saiba dessa conversa. Nunca soube dessa conversa, talvez o Rafael nunca te falou. Mas um dia eu liguei pro Rafa. Rafa, tô muito preocupada com o Mauri.
Aí o Rafa falou o seguinte, falou assim pra mim, ó. Ô Gilei, não se preocupa com o Mauri, nós estamos cuidando dele. Mas, irmão, talvez ele fique 1 mês, 2 meses, 3 meses. Talvez ele fique 1 ano no tempo dele. Nós vamos aguentar a providência síndico. E quando ele voltar, ela vai estar maior. Cara, isso foi pra mim foi algo tão profundo. Por quê? Cara, ele não tá preocupado com dinheiro. Ele tá preocupado com a tua pessoa. Né? E depois de 2 meses e pouco, você voltou, né? E com toda a força. Então é isso. São Deus colocando pessoas importantes do nosso lado. Que não é o dinheiro, é o propósito. Então Deus vem preparando. Cara, foi... E você sabe que você falando isso... Assim, isso foi algo que de fato eles fizeram por mim naquele momento. E o que mais, assim, talvez as pessoas não saibam porque o nome Providência, da empresa Providência, é por providência divina mesmo. Amém. Amém. Esse foi o objetivo do nome da empresa. E a Thaís e o Rafael, eles têm um poder de humanidade nas situações e com as pessoas, porque isso que eles fizeram por mim não é porque eu era sócio, eles fazem por qualquer pessoa. Que legal. Assim, claro, não vem aqui a gente ficar expondo as situações, mas eu já vi eles fazerem muito por muitas pessoas, sem, às vezes, nem a pessoa entender que eles estavam fazendo algo pro bem deles e, às vezes, deixando do deles para as pessoas. E assim, é deles mesmo, não é algo que eles fazem para mostrar para alguém, até porque muitas coisas, às vezes, as pessoas nem sabem de coisas boas que eles fazem. E às vezes podem até julgar, mas assim, a nossa equipe, por exemplo, sempre que uma pessoa passa por alguma situação, eles estão lá para apoiar. Apoiando. E só que o apoiar, às vezes, não é só concordar com a pessoa, só ajudar. Às vezes é também tomar uma decisão difícil pela pessoa. Sim. Para a pessoa, às vezes, se mudar o rumo da vida para melhorar. Que é muito importante. Que é muito importante. Porque também, se você só ajuda, às vezes você também está atrapalhando a pessoa. E eles têm essa percepção. Então, eu sou muito grato aos dois, né? Pela vida dos dois. E assim, o que você me falou, eu tenho certeza que... Porque é natural deles, né? Eu vejo isso diariamente, né? Amaury... pessoal, você que estava acompanhando nosso podcast, esquece, nós não vamos entrar no tema que eu anunciei, tá? Então não tem como a gente entrar no tema que eu anunciei. Então Deus quer alguma coisa com esse episódio, eu tenho certeza disso. Se é uma conversão de alguém, ou se é mostrar que você precisa ter princípios na tua empresa, ou se é mostrar que você precisa ter valores, ou se é mostrar que você precisa ter um sócio que realmente traga algo diferente para a tua empresa, que foi o que o Rafa trouxe. Então... nós vamos mudar o título desse podcast, tá? Então, se você ficou comigo até agora, é porque era para você ficar, pode ter certeza. Então, você estava preocupado com tributos, você estava preocupado com imposto, como é que eu vou fugir, como é que eu vou driblar o governo? Cara, não precisa driblar o governo. Você precisa de alguém que te dê orientação, né? Alguém que te chame, que some pro lado. Ô Amaury, me conta aí agora, uma coisa que impressionou eu, quando eu levantei a mão da primeira imersão do mercado condominial na Disney. Pessoal, hoje eu não vou contar mais essa história novamente, mas eu fui doido junto com o Biel me autorizou, e eu levantei a mão, pessoal, vamos para uma imersão da Disney. A Providência Síndico foi em 5 pessoas. Das 27, 5 foi da Providência Síndico. Até agora foi a empresa que mais levou gente numa única imersão, tá? 5. Nós já formamos, enquanto estou gravando esse podcast, nós já formamos mais de 120 pessoas. Em agosto de 2026, nós vamos com a maior turma, 33 pessoas. Nós vamos em 33 pessoas para lá. Mas a Providência Síndico, uma empresa de síndico, levou 5 pessoas. Isso está na veia de vocês de estudo, está na veia de vocês buscar coisa diferente, está na veia de vocês ser pioneiro em buscar coisa nova. É investimento mesmo, tá no orçamento, tá provisionado. Tem uma linha lá, Amaury, vai lá. Tá no orçamento pessoal, não é só no da empresa. Assim, legal. Nós temos algumas iniciativas, assim, a Disney foi um dos divisores de água para nós. Que bom. Assim, não é um investimento barato, a gente sabe de todo custo uma viagem. É difícil para todo mundo, mas eu falo assim, se tem algo que você pode fazer por você, pela tua carreira, pela tua empresa, inclusive, e também pelos teus clientes, pelos teus funcionários, essa imersão
E assim, tem várias imersões para Disney. Eu mesmo já tinha feito o curso do método de encantamento Disney, não na Disney, mas tinha feito com outro profissional. Mas eu acho que para quem é do segmento condominial, essa turma que vai com o mesmo propósito, que é o segmento, com você lá, geralmente, porque não sei se você tem ido em todas. Todas, eu vou em todas. Eu vou em todas. É diferente, porque cria um clima ali de união já, de imediato. E o Cláudio, assim, é uma pessoa espetacular, assim, ele tem uma sensibilidade e ele tem um amor por aquilo que ele faz, que é diferente mesmo, porque ele vive, e ele vive de fato aquilo que ele ensina lá na Disney, aquilo que ele mostra para nós lá de realidades. A gente pode ver isso na empresa dele mesmo, né? Que ele tem, porque ele não só fala, ele aplica. Ele aplica, né? E eu acho que os insights, assim, e você estando no ambiente lá, porque uma coisa é você fazer o curso aqui numa sala fechada, é importante também. Claro. Mas quando você tá lá, você termina toda aquela teoria em sala de aula, todas aquelas informações que você recebe, e você entra no parque e vê aquilo materializado, isso não tem preço. Verdade. Algo que o Cláudio fala, de repente você chega lá, você olha, tá lá mesmo, né? Aquilo que ele falou. Então, assim... Tu sai da teoria e vai pra prática, né? Vai pra prática. Então, isso é muito importante. E na Providência, né? Eu, Thaís e Rafael, a gente busca muito conhecimento, cada um a sua forma, cada um tem o seu método. Por exemplo, o Rafael, ele participa de um grupo de empresários em Curitiba que se chama C12, que é um grupo de empresários cristãos. De volta, não tem religião, não é religião, são empresários cristãos que entendem que a empresa é uma forma de trazer os propósitos de Deus, mas lá você fala de lucro, porque um dos propósitos de Deus é que toda empresa tenha lucro, porque se a empresa não tiver lucro, ela não é uma empresa que vai conseguir abençoar a vida das pessoas. É verdade. Então... lá fala de vários métodos e são empresários de vários segmentos que se unem para falar da família, para falar da pessoa mesmo. Então é uma roda de equilíbrio que você tem lá para você atingir resultado. E a sua empresa é um resultado disso. Fora isso, vários cursos assim que a gente acaba investindo. Vocês estiveram recentemente em Nova York, né? Sim, a gente foi para na verdade, Nova York foi uma história engraçada. Por quê? Vou contar para você porque Nova York não era para ser de fato uma viagem, um curso lá, uma imersão em Nova York, era para ser uma viagem de férias minha e da Gi. Basicamente, há 3 anos atrás, acho que em 2024, eu no meu aniversário, eu e a Gi fomos para Dubai. Eu lembro dessa, eu lembro. Então, foi uma grande viagem. No dia do meu aniversário, a gente estava dentro do voo da Qatar Airlines. E como era meu aniversário, a Qatar colocou a gente na primeira classe. Que legal! Sim, foi uma experiência incrível. Cara. E um tempo de voo alto, né? Então poder aproveitar bem a primeira classe. Que top! E lá a gente pôde aproveitar muito. E como foi no meu aniversário, eu falei pra Gigi, no seu aniversário, a gente tem que pegar no seu aniversário e ir para um lugar legal também, para de fato estar em outro ambiente. E a gente tinha decidido ir para Nova York. Eu não conhecia ainda Nova York, já tinha ido para os Estados Unidos, para outras cidades, mas Nova York especificamente eu não tinha ido ainda. E eu gostava muito, porque quando eu era mais novo, tinha um seriado chamado How I Met Your Mother, que se passava em Nova York. E naquela época você fazia download de torrent, né? Que para quem é mais velho que conhece, você fazia o download do episódio nos torrents da vida e vinha sem legenda. E eu, para poder assistir o episódio, o que eu fazia? Eu fazia a tradução do episódio, eu criava a legenda e disponibilizava essa legenda na internet. Ai, que legal! Desse seriado, de mais uns 2 ou 3. E assisti esse seriado, então vivia muito ele aí. Depois começou a passar em outras plataformas, então eu parei. Mas vivia muito. Então Nova York era uma cidade que eu queria conhecer nos meandros mesmo. E aí... combinei com a Gi, a gente ia em outubro do ano passado, de repente os pais dela falam, não, mas a gente quer ir junto também. A gente falou, então vamos. Só que o pai dela, por conta das atividades profissionais dele, falou, não, mas eu não consigo em outubro, tem que ser em agosto. E aí a Gi ficou meio assim, eu falei, mas tá bom, vamos, porque daí era bem no Dia dos Pais. Então ela ia passar o Dia dos Pais com o pai dela em Nova York. Eu sei que a gente comprou a passagem, fez isso 2 meses antes da viagem.
Aí, de repente, o pai dela falou, eu não vou conseguir, porque eu vou ter um compromisso pessoal, não consigo ir. E eu já tinha comprado tudo. Meu Deus do céu. Aí eu falei, o que eu faço agora, né? Bom, eles não vão, a gente tem que ir. Não vai dar pra ir em outubro, vamos agora em agosto. Não conseguia mudar também o hotel mais. E aí saímos, eu, a Thaís e o Rafael, a gente tava fazendo uma reunião no escritório, daí a gente saiu jantar, e a gente tava junto. E aí no meio eu falei, comentei, né, da viagem, que os pais da gente não iam, daí o Rafael pegou e eu peguei e falei assim, se quiserem ir junto, tá, mas brincando. E o Rafael e a Thaís levaram tão a sério que no domingo eles compraram as passagens, fizeram todas as reservas, levaram o Gabriel crianças. E a Débora também, que foi muito bom, assim, a gente conviver com eles lá. E eu já estava nesse processo, quando eu decidi ir, eu já estava prospectando com algumas pessoas que eu conhecia para fazer uma visita em alguns prédios, alguns edifícios icônicos de Nova York. Tá. E então estava em discussão ali, porque não é tão fácil também você entrar num prédio para ver a parte interna de bastidores. Isso. Porque uma coisa é você fazer um curso que alguém te direciona onde você vai. Outra coisa é você, de fato, entrar em áreas de um condomínio que você não entraria nem fazendo um curso. Perfeito. E aí, tentamos ali, não deu muito certo com essas pessoas que eu estava tentando por conta dos prazos, né? Porque a viagem já era em agosto. Se fosse em outubro, talvez tivesse dado certo. Mas aí vem aquela questão de você respeitar as pessoas, independente da condição hierárquica e tudo mais. E o Rafael começou a conversar com uma pessoa que era um fornecedor de um condomínio nosso que tinha plataformas para fazer limpeza de fachada, aquelas plataformas fixas. E a empresa dele opera nos Estados Unidos também, é uma multinacional. E essa pessoa, pela excelente relação que tem com o Rafael ali, pelo dia a dia de parceria de trabalho, falou, Rafael, vou conseguir para você lá nos Estados Unidos para visitar lá. E ele conseguiu com outras... que legal. Com o par dele nos Estados Unidos, conseguiu, e aí essa pessoa dos Estados Unidos fez lá uma conversa com os clientes dele lá, que eram os gerentes dos condomínios, desses condomínios, para que a gente pudesse entrar nos condomínios e ser recebido e conhecer. Então foi uma coisa espetacular. Sensacional. Porque, primeiro, esses condomínios não são condomínios onde você paga ingresso e entra lá. A gente fez isso também, porque são prédios icônicos também, mas a gente entrou por onde entra o gerente do condomínio. Cara, que legal. Entrou em áreas ali que são áreas administrativas mesmo, passou por áreas ali e foi até o topo mesmo. E um deles que nós fomos ele é considerado um dos mais icônicos em termos de preço, né? Acho que foi a maior venda de um apartamento em Nova York. Então, só de você olhar, você pensa, nossa, é algo grandioso. Em frente ao Central Park. Caramba. E aí a gente subiu no topo do prédio mesmo para ver lá as plataformas, ver como eles faziam manutenção, ver todas as questões ali do condomínio. E você tá ali de frente para o Central Park, no topo de um prédio icônico ali que fica em frente ao Central Park. E aí você começa... Eu lembro que talvez a Thaís e o Rafael, a gente nunca falou sobre isso. Mas eu acho que quando a gente se olhou em um momento ali, a gente começou a olhar para trás e falar assim, caramba, olha onde a nossa profissão nos trouxe. Porque mesmo que talvez você tenha outras profissões, quantos teriam oportunidade de estar naquele local? É verdade. Enquanto profissionais. Quando você diz assim, né, onde a profissão trouxe, quem está acompanhando com a gente, galera, já passou de 1 hora de podcast. Esse vai ser o meu maior podcast. Nós já vamos terminar já. Mas quem está acompanhando a gente e vendo toda essa história, quais os números que você pode abrir da Providência Síndico? Em que momento vocês estão agora? O pessoal olha, cara, isso existe mesmo? Existe, a Providência está aqui. Quais números que você pode abrir para a galera, Mauri? Assim, eu vou abrir números... Assim, nós estamos hoje em 100 condomínios. 100 Poderíamos condomínios. estar em mais. Boa. Assim, é um ponto que eu acho que as pessoas têm que entender. Você não precisa ser o maior. A nossa busca é para ser melhor que nós mesmos. Legal, então, bacana. Nós não nos comparamos à concorrência. A gente não se compara assim, ABC. O comparar não é o motivo. A gente usa como referência. Tá. É diferente. Você usar como referência, porque você tem que ver o que a pessoa está acertando e o que a pessoa está errando, porque algo a gente pode utilizar. Então, assim, hoje a Providência está numa quantidade de condomínios que ela pode atender. Perfeito. E aí a gente olha para dentro e fala, o que a gente vai fazer?
Então, hoje a nossa busca é pela valorização da profissão. Tá. E a valorização da profissão não é eu pegar mais condomínios por um ticket médio baixo, que não nos traz uma capacidade de fazer uma gestão competente do condomínio. Então, hoje a gente busca aumentar o nosso ticket médio. Perfeito. Nos clientes que nós já estamos. Às vezes tem clientes que a gente decide, inclusive, sair porque a gente não faz força para ficar porque eles não estão valorizando. E a gente busca outros que têm um ticket médio maior. Perfeito. E por 2 motivos. Porque, primeiro, o nosso formato, enquanto Providência, é com prepostos. Tem gente que gosta, gente que não gosta, mas o nosso formato é assim, assim que funciona para nós. E os nossos prepostos, hoje, a média deles de número de condomínios é uma média de 7 condomínios. Tá. Desses prepostos. Tem alguns que têm menos, porque são condomínios muito maiores. Tem um gestor lá que é espetacular, que é o Daniel, que ele tem 11 para 12 condomínios. Mas ele é um japonês que ele é administrador e engenheiro. A gente brinca lá que dá 10 horas da manhã, ele já passou em todos os condomínios da carteira dele e já resolveu tudo. Então, assim, todo mundo gosta do trabalho dele, os clientes e tudo mais. Só que o que a gente tem buscado cada vez mais? Aumentar o ticket médio não é para que o Amaury, a Thaís e o Rafael, como sócios da empresa, passem a ter uma lucratividade maior e usufruir mais disso. É para que o nosso preposto também seja melhor remunerado para ter menos condomínios. Perfeito. Porque com menos condomínios ele vai entregar mais qualidade nos clientes que ele já está. Sensacional. E as pessoas, às vezes, isso fica não para outros síndicos, fica para qualquer condômino que estiver me assistindo, que seja condômino de qualquer síndico. Se você paga pouco para um profissional, você vai ter um serviço medíocre. É isso mesmo. Porque, assim, tem um número que você pode usar de embasamento. O nosso objetivo na Providência é nunca trabalhar em um condomínio onde o nosso valor seja menor do que o custo da servente de limpeza. E não é porque a gente desvaloriza a servente de limpeza, mas é porque a responsabilidade da função de síndico ela é muito superior. Então, esse é um dos números. Então, hoje são 100 condomínios, a gente poderia estar em mais, mas a gente controla muito isso. A equipe o quê? 25 pessoas? A equipe hoje acho que são 27 pessoas. Legal. Nós temos ali uma área, além dos gestores que ficam na ponta, a gente tem ali a parte de back-office. São basicamente 1.200 funcionários envolvidos, isso considerando terceirizados, das empresas terceirizadas, mais os funcionários próprios. Perfeito, perfeito. Então, gestão de 1.200 pessoas. O síndico, às vezes ele não considera isso no quadro dele do que ele faz. Mas os funcionários dos condomínios também são funcionários desse síndico. Verdade. Muito bem colocado. Ele faz a gestão. Então, e assim, um número para as pessoas colocarem na cabeça de que é possível você tratar o mercado condominial como um negócio de verdade. Eu não vou abrir aqui o faturamento exato, mas assim, nós faturamos mais de 5 milhões ano. Legal, parabéns, cara. Assim, muito mais de 5 milhões ano. Parabéns. Então, assim, uma empresa de síndicos faturando mais de 5 milhões anos, se você pegar uma relação do IBGE das empresas do Brasil, você vai ver que 95% das empresas do Brasil não faturam nem 200 mil ano. Perfeito, perfeito. Então, assim, é muito, muito possível. Fica a dica. É possível e essa turma já estão fazendo. Amaury, infelizmente, nós vamos ter que terminar, cara. Pelos meus cálculos, nós já estamos com 1h10 de podcast, cara. O meu recorde até agora o meu maior foi 55, 56, mas tá muito gostoso. Entregamos um conteúdo muito bacana. Quero que tu vire para essa câmera aqui e dê as tuas considerações finais. Agradeça quem tu tem que agradecer e mete ficha contigo agora, mano. Bom, eu primeiro vou agradecer a Gi, que enquanto eu tô aqui, podendo estar aqui em Florianópolis hoje, ela tá lá em Curitiba cuidando da nossa casa, cuidando da nossa vida e cuidando também da empresa, né? Porque ela tá lá, então deixar um beijão para ela. Te amo. Esse ano a gente completa 10 anos de casado, então é uma bênção. Agradecer a Thaís e o Rafael também, que são meus sócios, e a toda a equipe da Providência. Eu não vou nominar cada um aqui, todos sabem o carinho que nós temos por todos eles, e assim, nós só temos essa empresa que tem sido referência, que tem crescido cada vez mais, por tudo que os nossos gestores, ali, nossos colaboradores, nossos prepostos, eles nos apoiam. Não só eles, os funcionários dos condomínios também, que são muito próximos a gente. Então, isso faz com que a empresa fique maior,
faz com que a gente consiga entregar resultado e faz com que a vida das pessoas, com que o lar das pessoas fique melhor. Verdade. Porque a gente tem que tentar buscar nos condomínios, não é fazer uma gestão somente como uma empresa, mas é transformar essa empresa num local agradável de trabalhar, onde as pessoas sejam respeitadas, onde a servente de limpeza, você olhe para ela com um olhar de preocupação pela vida dela também. Perfeito. Porque você não cobre só resultado, mas que a hora que ela está passando por uma necessidade, você tem a humanidade de entender e tentar trabalhar. Quando você traz essa segurança para as pessoas, primeiro, elas vão ser fiéis a você. Uhum. Hoje, graças a Deus, a gente sai de um condomínio, o zelador que tem 15 anos de casa decide pedir a conta porque ele quer ir trabalhar com a gente em outro condomínio. Legal. Então, assim, isso para mim é algo que não tem preço. Então, se você quer fazer algo diferente, trabalhe com propósito, trabalhe nos propósitos de Deus e sempre tente entregar mais do que de fato você acha que pode entregar, porque está preso aqui na nossa mente. A gente acha que o limite é aquilo que está na nossa mente, mas a gente sempre pode cada vez mais. E se você aí hoje tem um condomínio e você quer ser um empresário do segmento condominial, você pode virar uma providência sim. Se você tem 5 condomínios e você quer ter 500 condomínios, você pode. E se você tem 5 condomínios e quer ter 5 condomínios, porque essa é a tua vida, você quer ter qualidade de vida com somente 5 condomínios, tá tudo certo. Você não precisa ter mais que isso, porque o que importa é você ter um propósito, seja ele na tua vida pessoal, na profissional, seguir ele e ficar satisfeito com ele, né? Ter prosperidade. A Thaís me ensinou uma frase uma vez que prosperidade significa ausência de necessidade. Então, toda vez que você falar que você quer ser próspero, você quer ter ausência de necessidade. E é isso que tem que se movimentar. Amaury, obrigado pela tua transparência, obrigado pela tua sinceridade. Estou muito feliz de ter gravado esse podcast contigo. Para mim, você é uma referência no país, você sabe disso. Toda a tua dedicação, a tua escolha de vir para o mercado condominial subiu a régua desse mercado de uma vez por todas. Para você que acompanhou com a gente, foi sensacional esse podcast. Eu não pedi para você compartilhar em momento nenhum, mas agora eu vou pedir. Se você tem um princípio, tem valor e tu quer inspirar alguém nesse mercado, pega essa aqui agora, copia esse link e manda para essa pessoa. Você fazer um bem para essa pessoa, e eu não tenho dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que esse podcast, com certeza, vai estar entre os 3 mais podcasts, episódios mais vistos do Brasil. Obrigado, irmão. Obrigado hoje. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Ai, glória!